Glória a Deus, aleluias. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Jesus, glória a Jesus. Precioso para mim é Jesus. Que bom, irmãos, que nós temos esse Jesus conosco, sempre, né? Irmão Ricardo, Ele sempre está conosco. Como dizem o bom mineiro, faça chuva, faça sol, Ele está conosco. Ele não nos abandona. E mais uma vez o Senhor está conosco nesta noite, para nos abençoar, receber o nosso louvor, a nossa adoração. Eu fico feliz, irmãos, em ver a igreja do Senhor Jesus na casa de Deus, adorando a Ele, se dedicando tempo ao Senhor. Isso, a eternidade vai nos mostrar o quão valoroso é esses minutos que nós passamos aqui na casa do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo 13, vamos ler 5 versículos. Se o Marcos puder nos ajudar aí, transmitindo também aí nos nossos monitores. Capítulo 4, versículos 13 até o 18. Desculpe, até o 18. De 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Diga comigo assim, para que não vos entristeçais. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido. Digo, o mesmo Senhor descerá do céu. Quantos acreditam nisso, irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra morreram aqui, ela tem a mesma conotação daqueles que dormem. Daqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, nesta noite, queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui. Temos tomado esta palavra, Senhor, uma palavra que realmente, Senhor, revela para nós aquilo que há de acontecer e como há de ser. E essa é a nossa esperança. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor venha abrir a porta da sua palavra e fala conosco em nossos corações, abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento nessa noite, irmãos. Nós vamos tecer alguns comentários dentro desta passagem bíblica que o apóstolo São Paulo recebeu por um ato de revelação da parte de Deus. Todos nós sabemos da trajetória de Paulo, quando ele encontra-se com o Senhor Jesus Cristo, quando estava a caminho de Damasco, e como foi que o Senhor Deus preparou Paulo, que até então era
Saulo, né? Como ele encontrou com o Senhor Jesus e se converteu. A conversão de Paulo trouxe realmente para a vida desse cidadão uma mudança extraordinária. E Paulo, então, a partir da sua conversão, ele passa a ter encontros com Jesus. Ou seja, ele foi levado para o deserto da Arábia, segundo os estudiosos, né, lá ele permanece um tempo, talvez 3 anos, e ele recebe da parte de Deus revelações extraordinárias. Obviamente, Paulo, ele se ingressou na presença de Deus, ele foi em busca da face do Senhor, era um grande conhecedor da palavra de Deus, portanto, era um fariseu, né? Conhecedor da lei, conhecedor da Bíblia de então, porém, ele passa a ter conhecimento do Deus da Bíblia. Ele passa a ter conhecimento de Jesus, aquele a quem ele perseguia. E ele, então, recebe muitas revelações, é o homem que mais escreve no Novo Testamento. E é interessante que, quando ele está escrevendo aqui em Tessalonicenses, principalmente nessa passagem que nós estamos falando, ou que nós lemos, ele está falando de um assunto escatológico. Ele fala da ressurreição, do ato da ressurreição de Cristo, e mostra que por causa dessa ressurreição nós também haveremos de ressuscitar. Mas ele também fala de coisas que acontecerão. De onde Paulo tirou todas essas revelações? Como é que ele tem essa consciência, essa convicção de que ele está dizendo? Porque ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Eu quero falar com os irmãos nessa noite, irmãos, relacionado ou vinculado a um pensamento de que as proximidades da volta de Jesus, ou seja, a volta de Jesus está muito próxima. É um alerta que eu quero dar nesta noite. Uma palavra de conscientização de que nós não precisamos esperar muita coisa mais dessa terra. Não precisamos depositar a nossa confiança nos governos. Não devemos nós colocar a nossa confiança nos políticos. E, abrindo um parêntese, para nós sabermos, hoje parece que está acontecendo o terceiro debate presidenciável dos Estados Unidos entre o Joe Biden e o Donald Trump. Cada um defende a sua tese, cada um defende a sua teoria, cada um defende a sua visão, a sua ideologia. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é um povo diferente na face da terra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. É claro e evidente que os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem que quando Deus olha para a terra, ele não vê esse monte de nações. Muito embora, obviamente, o Senhor vê todas as coisas. Mas o que eu quero dizer é que Deus, ele divide a raça humana em 3 categorias, né? Os estudiosos da Bíblia Sagrada sabem disso. Ele divide em judeu, gentio e igreja. Judeu, diga comigo, judeu, gentio, igreja. É assim que Deus vê a terra. Ele vê a nação de Israel, ele vê a igreja dele, que ele comprou com alto preço, e o resto da humanidade, ou seja, aqueles que não são nem judeu e nem igreja. Quando se trata, por exemplo, de confederações mundiais, ou política mundial, ou sistema mundial, a forma com que o mundo vive, tem um povo diferente na Terra, tem um povo que vive diferente, tem um povo que não tem uma ideologia própria, tem um povo que vive um estilo de vida voltado para o Senhor Jesus, para o céu, e esse povo chama-se a igreja, né? A palavra igreja é eclésia. A palavra eclésia vem do grego, significa tirado para fora. Esse povo é como se eles vivessem no mundo, mas fossem alienados desse mundo. E nós adoramos ao Senhor. A palavra alienado é aquele que está separado, ou que não pertence. E é muito maravilhoso nós entendermos que nós não somos dessa terra.
Aleluias. Talvez você não entendeu. Nós não somos deste mundo. Foi Jesus que disse isso. Eu não sou deste mundo, meu reino não é deste mundo. Irmãos, nós não somos daqui. Eu sei que nós construímos as nossas casas, eu sei que a gente compra as nossas casas, eu sei que a gente tem uma preocupação de ganhar os dólares, né? E os irmãos me tenham paciência nesta noite. Eu preciso de mostrar para a igreja como servo do Senhor, como ministro de Cristo, como alguém que tem responsabilidade de conduzir um rebanho para o céu. Eu preciso de falar com os irmãos nessa noite. Nós estamos muito preocupados, irmãos, com construções, com fazer, com adquirir, com aquisições. Isso tem permeado a nossa vida, isso tem demonstrado que talvez seja o maior foco, nosso maior foco. Nossas preocupações são tão grandes com essas coisas. Eu não estou dizendo que não devemos nós pensar nisso. Às vezes nós pensamos, nosso foco principal é juntar um dinheiro para nós comprarmos uma fazenda no Brasil, juntarmos um dinheiro para nós comprarmos um carro no Brasil, ou pelo menos uma carta de crédito, deixar porque quando eu chegar no Brasil eu já tenho a minha caminhonete de cabine dupla, né? Eu já tenho isso, tenho aquilo. Ou então eu vou comprar a minha casa nos Estados Unidos, ou então eu vou juntar dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Bom, nós estamos num país de oportunidade, nesse país de oportunidade. E é óbvio que nós devemos, sim, pensar em nosso futuro, pensar em nós, pensar na nossa família, pensar no nosso bem-estar sobre essa terra, uma maneira melhor de viver. Não, ninguém está ignorando isso. Mas, irmãos, em todas essas coisas, em todos esses pensamentos, acima de tudo, deve estar o maior pensamento para o cristão, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, você vai deixar para trás o seu carro 0 quilômetro. Quando Jesus Cristo voltar, você vai deixar para trás a sua casa. Quando Jesus Cristo voltar, você vai deixar a sua fazenda para trás com o gado. Você vai deixar tudo, a sua empresa, o seu trabalho. Você vai deixar tudo e você vai subir para viver na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. A Bíblia é clara em nos afirmar que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Isso pode soar um pouco de forma dúbia, porque muitas pessoas pegam esse texto sagrado e querem justificar a sua preguiça, não é mesmo? Querem justificar a sua preguiça. Ou justificar o seu deixa para lá, não é? O seu conformismo. Não, irmãos, não é isso que nós estamos falando e não é isso que a Bíblia diz. Mas o foco principal do crente, da igreja, é o céu. O foco principal da igreja é o céu. É para lá que nós vamos. É para lá que nós precisamos ir. E é por isso que nós estamos aqui na terra, lendo a palavra de Deus, vivendo como diz a palavra de Deus, andando em novidade de vida, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, porque nós temos um foco principal, um objetivo principal, que é, no dia do arrebatamento, deixar essa terra e viver na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Paulo está exatamente dizendo para a igreja de Tessalônica dessa grande realidade, Se nós vivermos nessa terra 50, 60, 70, 80 anos, como viveu Matusalém, 969 anos, mas ele morreu, ele passou dessa terra. Portanto, nós somos efêmeros, nós somos passageiros. A gente não está aqui para sempre. Muito embora, quando o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele colocou o homem para viver a eternidade. Sim, no jardim do Éden. Mas o homem, por causa do pecado, perde esse privilégio e, por consequência, ele passa, então, a morrer, a perder a vida pela morte física. Mas o Senhor Deus, pela sua bondade, resolveu o problema do homem enviando o Senhor Jesus Cristo para que nós pudéssemos, então, escapar da morte eterna. Muito embora nós tenhamos que passar pela morte física, mas a morte eterna, que é a separação, também chamada de segunda morte, a igreja do Senhor já escapou dela. Aleluia. Nós não fazemos parte mais dessa morte, porque em nós
tem vida gerada pela vida que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, há essa grande diferença. Mas, meus irmãos, Paulo está chamando a atenção para a igreja de Tessalônica, que tudo nessa vida passa. Sua vida vai passar. Sua juventude vai passar. Escuta, sua beleza vai passar. Os anos vão chegar, as rugas chegam, e as dores nas pernas chegam. Sim ou não? As dores chegam. Tem alguém que diz assim, né, que vai chegando determinada idade, você já está na idade do condor, né? Na idade do condor. Porque passa, meus irmãos, a beleza física passa. Eu estava ouvindo uma palestra de uma professora falando sobre os casais nessa semana. Ela disse o seguinte: não case com ninguém por causa da beleza física. Não seja esse o pressuposto para você se casar, porque a beleza física vai passar com os anos. E aí, aonde você vai segurar no seu casamento? A beleza física passa, meus irmãos. Passa tudo, nessa terra tudo é passageiro, né? A gente cresce para os lados, vira uma coisa. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa, irmãos? A gente vai ficando mais velho. Eu vi um certo pastor português, pregando uma certa vez lá na Califórnia. Ele disse o seguinte: você quer ver um sintoma da idade chegar? É quando começa a brotar cabelo dentro dos ouvidos. Começa a brotar, até dentro do seu ouvido começa a brotar cabelo. Quando você vê um cabelinho saindo lá de dentro do seu ouvido, alguma coisa já está passando. É porque os anos estão chegando, a idade vai avançando. Não tem jeito, meus amados irmãos. Paulo está chamando a atenção dos Tessalonicenses, também chamando a atenção nossa da igreja do Senhor Jesus. Tudo passa e Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Eu fico às vezes pensando como é que tem pessoas que acham que nunca vai morrer, tem pessoas que acham que Jesus nunca vai voltar, e tem pessoas que ficam protelando, dizendo: não, amanhã amanhã eu reconcilio, amanhã eu vou firmar mais na igreja, amanhã eu vou começar a ser mais fiel, amanhã, e vai deixando para amanhã, Lá no capítulo 24 de Mateus, a Bíblia fala que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Deixa eu dizer, ninguém sabe, mas no momento como esse, os céus vai se rasgar no meio, e Jesus vai descer com as miríades de seus anjos, e o toque da última trombeta, e a igreja vai subir, aleluias, ao encontro dele nos ares. Não vai haver tempo para mais nada. Não vai haver tempo para pedir perdão, não vai ter tempo para conserto, não vai ter tempo para voltar, não vai ter tempo para falar: Deus me ajude, não vai ter tempo. Você se lembra das virgens loucas? As virgens loucas ficou para trás porque não tinham reservas nas suas vasilhas. Paulo está dizendo uma coisa interessante. Ele disse: meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem, sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Irmãos, duas coisas interessantes. Então, os irmãos perceberam que eu falei que Jesus vai voltar. Mas antes que Jesus volte, muitas pessoas vão ao encontro do Senhor Jesus, né? Ou se não vão, deveriam ir. Muitos são chamados pela morte. Se são salvos, eles são chamados para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês ignorem aqueles que dormem no Senhor, irmãos. A expressão dormir aqui, morrer, é aqueles que são crentes, que são fiéis a Deus. Paulo está dizendo: não fiquem preocupados, porque aquelas pessoas que partiram para a eternidade, mas que tinham uma vida de justiça, fiquem tranquilos, naquele dia eles vão ressuscitar novamente para encontrar com o Senhor. Aleluias, aleluias. Irmãos, o que alegra nós, os crentes, é essa grande esperança. Olha aqui para mim, na vida do crente, na vida do servo de Deus, não existe prejuízo.
Aleluias. Servir a Deus, escuta aí, escuta aí. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu ainda sou jovem, eu quero usufruir das coisas desta vida. Outros já que estão cansados de idade, não tenho tempo para isso não. O tempo passou, deixa eu aproveitar a vida. Irmãos, tem prejuízos quem quer aproveitar a vida longe de Jesus, mas quem quer aproveitar a vida perto de Jesus não tem prejuízo. Aleluia. Sabe por quê? Em primeiro lugar, aqueles que partirem para a eternidade estando com Cristo, eles primeiro ressuscitarão. Oh, aleluias. Você sabe o que é a palavra ressuscitar? Ressuscitar é viver outra vez, é levantar do pó, é sair lá debaixo da catacumba, da sepultura, se colocar de pé outra vez e se levantar vivo. Oh, aleluia. Irmão, só quem tem fé é que acredita nessa palavra. Seu pai que partiu para a eternidade estava com o Senhor. Sua mãe que partiu para a eternidade dormiu no Senhor. Seu avô que partiu, o meu avô, por exemplo, nos seus últimos dias, os últimos anos da sua vida, ele aceitou a Jesus como Salvador. Desceu as águas batismais, viveu quase que a vida inteira no pecado, servindo na bruxaria, na macumbaria, mas ele encontrou com o Senhor Jesus. O seu próprio filho teve o prazer, que é um pastor também, meu tio, que desceu a ele as águas batismais. Ele partiu para a eternidade, mas naquele dia o meu avô Agostinho vai se levantar para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Você acredita nisso, meu irmão? Aleluias. Essa é uma grande vitória da igreja. E Paulo disse assim: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm essa esperança. Irmãos, isso é uma esperança. É uma esperança de que, por exemplo, Giane, me permita, meu sogro partiu para a eternidade, nós estávamos aqui, mas era um santo homem de Deus, nós o veremos. Aleluias. Nós o veremos. Nós o veremos, porque a palavra de Deus não é mentira. Paulo recebe essa revelação da parte de Deus. Ressuscitarão primeiro. Eles se levantarão do pó. Alguém disse assim: mas pastor, e aqueles que morreram pelo fogo e o fogo queimou, foram cremados? Pastor, e aqueles que morreram nas águas, que naufragaram ou se afogaram e ninguém achou? Meus irmãos, não se preocupe com isso. O nosso Deus sabe direitinho aonde eles estão. Aleluia. Aleluia. Oh, a Bíblia diz, olha o que o texto sagrado diz, se eu não me engano, o texto sagrado diz lá em Coríntios, diz assim: ao som do arcanjo. Oh, irmãos, quando o toque da última trombeta, quando a trombeta soar, a Bíblia diz: os mortos. Ela não diz os mortos que morreram assim, os mortos que morreram daquele jeito, os mortos que morreram daquele outro jeito. Não, os mortos ressuscitarão primeiro. Da onde ele estiver, sairão, aleluias, triunfantes. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. E Paulo vai e diz o seguinte: a gente crê nisso, Paulo dizendo, porque nós cremos que Cristo ressuscitou. Quantos aqui acreditam que Cristo ressuscitou? Cristo ressuscitou. Ele disse assim: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós. Aleluias. Assim também aqueles que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com vida. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós temos uma esperança viva. Aqui está a diferença do mundo para a igreja. Aqui está a diferença daqueles que acreditam, daqueles que não acreditam, que não creem em Deus, por aqueles que creem no Senhor Jesus e receberam Jesus, salvação em Jesus Cristo. Nós cremos que o nosso mestre, o nosso líder morreu e que ficou 3 dias no seio da terra. No terceiro dia ele ressuscitou, e ele não está morto, ele está vivo. Porque ele está vivo, ele tem autoridade para dar vida àqueles que morreram. E Paulo vai além e diz assim: e nós os que estivermos vivos, aleluia, aleluia, não precederemos os que dormem. Nós não vamos primeiro do que eles. Mas Paulo também não diz que eles vão primeiro do que nós, não.
Mas serão dois atos interessantes. Primeiro ato, ressurreição. Aleluia. Diga comigo, ressurreição. Primeiro ato, ressurreição, irmãos. É o primeiro ato, oh glória a Deus, é a ressurreição dos mortos. Segundo ato, reunião de mortos ressuscitados e vivos, santos transformados, e então seremos arrebatados juntos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Aleluia. Aí sabe o que me chama a atenção? É que Paulo diz assim, eu digo isso pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, isso aqui não é invenção minha, não. Isso aqui foi o Senhor que me disse. Isso, lembra quando Paulo diz assim, ó, todavia digo eu, não o Senhor. Todavia digo eu, não o Senhor. Mas Paulo aqui ele é incisivo e diz, digo-vos isso pela palavra do Senhor. Ele diz, eu recebi essa palavra da parte do Senhor. Ele disse que nós, aqueles que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós não vamos preceder aqueles que já dormem. Aleluias. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, essa esperança é tão grande na igreja, essa esperança é tão grande para os filhos de Deus, que a gente fica imaginando, né? Existem filmes por aí, que eu não sei se os irmãos já assistiram, mas eu já assisti vários filmes que mostram o arrebatamento. Vai ficar por aí um monte de roupa, né? Vai ficar por aí. As pessoas deixam a imaginação. Eu não sei como é que vai ser o arrebatamento, mas uma coisa eu sei, será um dia difícil para a humanidade. Vai ser um dia de choro, de lamentos, será um dia de confusão, de falta de entendimento, ninguém vai entender o que está acontecendo, porque vai desaparecer um montante de gente da terra, vai desaparecer um grupo de gente na terra, aleluias. Talvez você não está entendendo, e eu quero que você seja um daqueles desaparecidos naquele dia, aleluias. Sabe o que está acontecendo? Muita gente, muitos pregadores, muitas igrejas, muitos pastores estão esquecendo de pregar o arrebatamento, esquecendo de pregar que Jesus vai voltar. A gente às vezes prega muita autoajuda, mostrando aos irmãos como superar, como vencer a crise, como se superar, como que você pode se autopromover. A gente prega como a pessoa você pode conquistar, conquista. Irmãos, a maior conquista que nós podemos fazer é subir no dia do arrebatamento. A maior conquista do crente é você subir para estar na eternidade. Essa deve ser a maior preocupação do crente, é estar pronto e preparados para que não seja pego de surpresa no dia do arrebatamento. Porque eu repito, não vai haver tempo para nada. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Alamanda rabachurimiai. Aleluias. Aleluias. Que essas palavras, como disse o apóstolo, seja consolo. Muito embora para muitos é tenebroso. Para muitos é medo. Para muitos é, para que isso? Para muitos, eu não estou preparado. Mas a Bíblia é clara em afirmar para nós que Jesus está voltando. Abra a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Mateus. Esse capítulo 24 do livro de Mateus é um capítulo totalmente escatológico, totalmente que marca a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele é dividido em algumas sessões. É preciso ter um pouco de cuidado para estudar o capítulo 24, entender o capítulo 24 de Mateus. Porque tem momentos que ele está falando do arrebatamento da igreja. Tem momentos que ele está falando de dias que antecedem o arrebatamento. Mas tem momentos que ele está falando já depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Então, é preciso você entender o capítulo 24 do livro de Mateus.
Mas, a partir do versículo 29, a gente pode ver aqui alguns sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Alguns sinais, não é? A partir do versículo 36, você vai perceber que daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa expressão aqui, ninguém sabe. E quando Jesus disse assim, nem o filho, você vê quando ele está falando que nem o filho, ele está se referindo ao lado humano do Senhor Jesus. Porque ele, como Deus, sabia de tudo. Ele é Deus. Mas como homem, ele não usou como usurpação ser Deus. Então ele diz, nem o filho sabe. Nem o filho, somente o meu Pai. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Tem um monte de gente que fica por aí tentando levantar através de datas e não sei o quê, e Jesus vai voltar dia tal, do ano tal. Todos fracassaram, mas uma coisa é certa, a igreja verdadeira não desistiu e está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o dia, mas sabemos que Ele vai voltar para buscar a igreja. No versículo 42 do capítulo 24, nós não estamos lendo, irmãos, porque o tempo corre muito, mas no versículo 42 do capítulo 24, a gente tem aqui a proposta principal para você aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Como deve ser? Vigiai. Aleluia. Diga comigo, vigiai. Olha o que o texto sagrado diz, porque você não sabe a hora em que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos a hora em que há de vir o vosso Senhor. Se você continuar lendo, ele vai mostrar aqui, fazer uma analogia do ladrão e do pai de família. O ladrão e o pai de família. O pai de família é um vigilante, vigia a sua casa para que o ladrão não entre. Não é mesmo? Ele está sempre vigilante. Jesus está então mostrando aqui nesse capítulo 24, meus amados irmãos, que nós devemos estar preparados, porque muitos sinais que antecedem a sua vinda já aconteceu e está acontecendo. Eu acredito que o maior sinal, ou que o sinal que ainda não aconteceu e está para acontecer, é o toque da última trombeta. Aleluia. O toque da última trombeta. A gente está vendo o mundo está em crise, irmãos. O mundo está em crise. Uma das coisas que mais marca, eu já estou encerrando, uma das coisas que mais marca as proximidades da volta de Jesus é o surgimento do espírito do anticristo. Esse espírito anticristão. Eu não sei se os irmãos viram a última fala do presidente Jair Bolsonaro na reunião da ONU. Ele pediu às nações que evitem a cristofobia. Quem ouviu esse discurso dele? Ouviu? Ele, se vocês não sabem, eu me esqueço o país, eu me esqueci o país da Europa que saíram nas ruas gritando, obrigado Bolsonaro, obrigado, irmãos, eu não sou político, eu não estou falando como político, estou falando apenas aquilo que eu ouvi e aconteceu. Então ele gritando, obrigado, o país é cristão, obrigado, obrigado, porque você teve coragem de pedir para não exercerem a cristofobia. O que é isso, irmãos? Cristofobia. O mundo não quer que nós falamos mais de Cristo. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu no Chile agora. Parece que no domingo à noite, nesse final de semana passado agora, queimaram as igrejas e escreveram dentro da igreja, morte ao Nazareno. O espírito do anticristo está alvoroçado na terra. Todas as nações da terra estão assumindo um pensamento ideológico progressista, voltado para não absolutismo, não queremos fé, não queremos crença, não queremos Jesus, não queremos Deus, ninguém manda em nós. O mundo virou as costas para Deus. Esse é o chamado espírito do anticristo, que está aqui na palavra de Deus. A Bíblia é clara em nos afirmar. O espírito do anticristo está invadindo a terra.
João, em suas sábias palavras, em uma das suas primeiras cartas, sua primeira carta, ele fala: filhinhos, já é a última hora. E como já ouvistes que há o anticristo, já muitos têm se levantado como o anticristo, por isso nós sabemos que é a última hora. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, João falou essas palavras. Irmãos, a Bíblia diz e é clara, oh, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara em afirmar que 1000 anos para Deus é como um dia, não é mesmo? Pensando assim, foi anteontem que João falou essas palavras. Talvez você não para raciocinar. Pensando com o pensamento de Cristo, baseado na palavra de Deus, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, então foi anteontem que João falou isso. Anteontem e ontem, João falou isso. Filhinhos, o espírito do anticristo, irmãos, não adianta, não querem mais Deus na sociedade. Morte a Deus. Não querem mais Deus na sociedade. Eles querem banir religião da sociedade, banir Deus da sociedade. O que querem é a baderna, é a anarquia. É fazer o que querem. O que eles querem? Pedofilia. O que eles querem? Pornografia. O que eles querem? Sexo ilícito. O que eles querem? Fazer a vontade da carne. E isso a minha Bíblia proíbe. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que andam segundo a palavra de Deus, já não tem mais espaço nessa terra. E não se iluda, a cada dia mais o nosso espaço vai diminuir nessa terra. Sabe por quê? Porque nós temos um lugar para onde nós iremos, que já está preparado. Não é aqui o vosso descanso. Não é aqui que você vai viver eternamente. Isso aqui passa. Eu li um artigo uma certa vez de um judeu, já disse isso aqui alguns anos atrás, mas vou repetir porque é bem cabível. Eu me esqueci o nome dele agora, alguma coisa Excel. Ele escreveu um artigo dizendo que nós estamos chegando em um ponto, a humanidade toda está indo em direção a um alvo, a um ponto de que ele em suas palavras, ele diz, garganta da vida. Ele chama de garganta da vida. O Dr. Fritjof Capra chama de o ponto mutável, ou ponto de mutação. Nós estamos nos aproximando, oh aleluia, irmãos, eu falo isso com alegria na alma. Nós estamos aproximando do momento X. Aleluias. Todas as escrituras sagradas estão apontadas para esse momento. Toda a palavra de Deus aponta para esse dia, aponta para essa hora, aponta para esse momento em que vai chegar o final, no dia em que o Senhor Jesus vai dizer, chega, basta. Duas coisas acontecerão. A terra será, aleluia, presta atenção. Duas coisas acontecerão. A terra será entregue nas mãos do anticristo, para ele dominar. Mas antes da terra ser entregue nas mãos do anticristo, tem um povo que está sendo oprimido na terra. Fechando. O cerco está fechando. Quando não tiver mais jeito, esse povo sai para cima. A igreja do Senhor Jesus vai fazer isso. Oh, aleluias. Quando eles pensarem, eu vou destruir a igreja, e é isso que eles estão fazendo, irmãos, desde há 2000 anos atrás, lá no Coliseu Romano, que eles estão tentando destruir a igreja, oprimir a igreja, suprimir a igreja, destruir a igreja, mas a igreja cresceu, e se formou, e se tornou adulta, e está crescida, não tem mais jeito, mas agora o povo está tentando outra vez sufocar a igreja, tentando destruir a igreja. Como a igreja é indestrutível, o Senhor vai arrebatar essa igreja. A Bíblia diz para nós, há
há um que impede que o homem da iniquidade se revele. Existe o chamado homem da iniquidade, ele é o anticristo. Quem é anticristo? É aquele que se levanta contra tudo que se chama Cristo. Tudo que é de Cristo, ele se levanta. A Bíblia diz que ele ainda não se revelou na humanidade, porque tem um que impede que ele seja revelado. Quem é esse um? Alguns dizem diretamente que é a igreja, outros dizem é o Espírito Santo que está na igreja. Ou, irmãos, que é o conjunto, é o Espírito Santo na igreja, é a igreja com o Espírito Santo. Não permite que Satanás domine essa terra. Sabe por quê? Tem crente orando aqui em Summerville, tem crente orando no Brasil, tem crente orando na América, tem crente orando na África, tem crente orando na China, e Deus do céu está ouvindo a oração dos crentes. O diabo quer tomar conta da terra, não vai tomar, não vai tomar. Enquanto a igreja estiver aqui, não vai tomar conta da terra. Mas vai chegar um dia, vai chegar um dia em que o Senhor vai dizer assim: vem cá. Oh, aleluia. Quem vai subir no arrebatamento, irmão? Quem vai? Vai chegar o dia, aleluia. Vai chegar o dia em que o mistério da injustiça vai dominar a terra. Mas para que esse mistério da injustiça domine a terra, sabe por quê? A Bíblia diz que a terra, João diz, a terra jaz no maligno. Para que domine a terra, a igreja vai ser suprimida, arrebatada. Quando o povo sai... Irmãos, a Bíblia diz, Jesus diz, vós sois o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Vós sois, referindo à igreja, o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra vai sair e a luz do mundo não vai se apagar, vai sair da terra. As trevas vai tomar conta desse negócio aqui, irmãos. A insipidez espiritual vai tomar conta disso aqui. Você imagine o que será essa terra. Sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem Deus, nas mãos de Satanás. Você imagine o que será isso. Se agora a igreja aqui, a gente já vê coisa que a gente não queria ver, você imagina quando a igreja sair daqui. Mas você sabe aonde vai estar a igreja? Você sabe aonde vai estar a igreja? Nas bodas do Cordeiro. Ah, Jesus, que maravilha, né? O Salmo 24 diz assim, ó portais eterno, abra, porque vai entrar o rei. O rei só entra nos portais com a noiva. A noiva. Eu assistia um filme do presidente norte-americano, que ele disse o seguinte, eu preciso de ir para uma noite de gala. Eu preciso de ir para uma noite de gala, mas eu preciso de uma acompanhante, eu não posso ir sozinho. Aí ele arranja uma noiva para ir com ele para aquela noite de gala. Quando eu estava vendo aquilo, eu vi a imagem de Jesus. Naquela noite, oh, aleluia. Essa noite que está, noite que eu falo num sentido... Eu vou tirar a palavra noite, naquele dia, digamos assim, naquele dia de gala em que os portões da eternidade, eu me lembro agora do pastor Gesiel Gomes, quando ele diz que nas ruas da eternidade, oh, aleluia. Você pode entender isso, irmãos? Nas ruas da eternidade, você entrar com a cabeça erguida, pisando em passos firmes. Onde você está indo? Ao encontro do noivo, aleluia. Ao encontro do noivo. Aí parece que eu estou vendo quando Rebeca vem de longe, juntamente com Eliezer ou Eliezer, fala como você quiser, e com os camelos voltando da sua jornada que ele foi em busca de Rebeca, quando ela vem chegando, vem se aproximando das terras onde estava o Isaac, que era o Isaac prometido e buscado. Ela olha e vê ao longe o moço saindo para o momento da oração. Ela pergunta assim, quem é aquele? Perguntou para Eliezer, que representava o Espírito Santo. Quem é aquele? Ele diz, é o meu Senhor.
aleluia. Oh, glória a Deus. Irmãos, nós subiremos. Quem vai levar nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir você para entrar nos portões da eternidade juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode vir aqui os cantores, por favor. Eu já estou encerrando. Vamos ficar de pé. Meus irmãos, eu quero que você nesta noite entenda. Trabalhe, aleluias, escuta o que eu vou lhe dizer em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus, crente, trabalhe, crente, ganhe o seu dinheiro, compre as suas terras, compre o seu gado, faça, não tem problema, faça isso. Só quero dizer um recado, isso tudo vai ficar para o anticristo. Oh, aleluia, sua fazenda vai ficar para ele, seu gado vai ficar para ele, sua casa nova que você está montando no Brasil vai ficar para ele, ou você não quer deixar para ele aí? Se não quiser deixar para ele, fica aí com ele. Vai ficar tudo aí, irmão Vandeci, não tem jeito não, vai ficar tudo aqui, compra, ganha, é bom ter, maravilhoso, né? E tem o pesca e paga, para mim que gosta de pescar, né? Eu estava falando com o irmão Edson essa semana, irmão Edson, o que eu mais gostaria de ter lá no Brasil, na minha terra, na minha cidade, é comprar 2 alqueirinhos de terra, 1,5 alqueire, ou 1 alqueire e fazer pelo menos 2 ou 3 pesca e pague. Mas vai ficar peixe com pesca e paga, vai ficar por aí, porque eu quero é o céu. O Ramanda Rabachurimiá. Minha preocupação nessa noite, nessa mensagem, é mostrar para vocês: faça tudo, mas o foco é o arrebatamento. Alamanda Rabachurimiá. Você que me ouve aqui na internet, ganhe o seu dinheiro, trabalhe, estude. Até hoje eu estou estudando, irmãos, eu estou fazendo faculdade. Imagina, com 58 anos de idade, estou na faculdade. Estou estudando. É gostoso estudar, eu nunca parei de estudar na minha vida, estou fazendo faculdade. Daqui a pouquinho vocês vão estar sabendo aí que o pastor Teos vai pegar o diploma do 3º grau. Falta 1 ano e pouco para mim terminar minha faculdade. Estou estudando, estou agarrado em cima estudando. Faça tudo isso, mas esse não é o foco. Oh, Racalaba, Chorimiai. Pastor Aparecido, o nosso foco é lá. É lá. Eu quero te ver lá. Eu quero ver você lá. Irmão João, irmão João, vai ficar o boi lá no Mato Grosso. Vai ficar a fazenda lá no Mato Grosso. Vai ficar tudo lá. Eu quero saber de fazenda, de boi, de gado, de carro. Eu quero saber de porteira. Ai, não quer. Eu quero é o céu. É o céu. É o céu. É o céu. Oh, Ramachandarai, aleluia. Ganhe, trabalhe, angarie, ajunte. Mas diga, melhor é o arrebatamento. Melhor é o arrebatamento. Invista no arrebatamento. O arrebatamento é a maior riqueza. O arrebatamento é o maior tesouro. O arrebatamento, aleluia, é que você deveria gastar mais tempo preocupado com ele do que com qualquer outra coisa. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: onde está aquele povo? Aquele povo foi embora. Aleluia! Você acredita nisso? Depois deste grande acontecimento, oh meu Deus, muitos crentes desviados vão. Aleluia! Capítulo 24 de Mateus. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras sentado, os discípulos começaram a perguntar para ele a respeito do templo, como é que seria, como é que não seria. Jesus olhou para eles: vocês estão com preocupação à toa. Aleluia. Vocês ouvirão de guerra, rumores de guerra, fome, peste, e coisas semelhantes a estas. Doenças e mais doenças. Irmãos,
doenças e mais doenças. O coronavírus está aí atazanando e atemorizando e levando muita gente. Arranja uma vacina daqui, outra dali. Uma briga entre os governos. Um quer ser vacinado, o outro não quer. A vacina virou palco para ganhar eleições e destruir os outros. Vida humana? I don't care. Poder está acima de tudo, na cabeça desses infelizes. Eles não estão preocupados com você se pegou, se não pegou. Põe máscara na cara, não põe, não vai trabalhar, não vão. A preocupação principal deles não é a sua vida. A preocupação principal deles é não sair do poder. Oh, aleluia. Mas Jesus está chegando aí. Oh, Ramanda Rabachore Miaia. Jesus, acautele, ninguém vos engane. Deixa eu dizer para você. Oh, aleluia. Jesus está voltando. Feche os seus olhos nesse instante. Faça uma autoanálise. Se Jesus, se o toque da última trombeta for agora. Oh, aleluia. Aleluia. Tem gente brincando, irmão. Tem gente que não está valorizando a volta de Jesus. A vida cristã. Não está valorizando a vida cristã. Está preso em coisinhas. Preso em pecados. Mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. De pé como vocês estão. Enquanto a irmã Nubia está adorando o Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui depositar o seu dízimo e a sua oferta. E logo após nós estaremos orando para encerrar. Oh, aleluia. E durante isso, enquanto isso, você pode também orar ao Senhor e dizer: Jesus, me ajude, porque o meu foco tem sido material, mas eu quero que o meu foco mude para o espiritual. Oh, aleluia. Nós já vamos orar para encerrar. Aleluia. Aleluia. A volta de Jesus. Houve um tempo, algumas décadas atrás, que a mensagem mais pregada no mundo inteiro era da volta de Jesus. Mas os anos passaram, vieram décadas, e a preocupação virou o bem-estar social. E agora, as pessoas não se preocupam com a volta, se preocupam em estar bem nessa terra. É o chamado humanismo. É o homem no centro. Mas deixa eu dizer, o homem nunca foi o centro. Deus é. Deus é. Aleluia. Fecha os seus olhos, nós vamos orar nesse instante. Aleluia. Diga para Deus nessa noite: Senhor, me dá força, me dá graça para me colocar o foco no arrebatamento. Viver nessa terra. E enquanto viver, o meu foco é o arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Erabachai. Lamassuiara calamachandaraba seremiandarabahaya. Erabachia mamahasuri me cantarabahaya. Aleluia. Onde canto e arrachere massuri me caia. Oh, vamos descer.
Vem aqui, meu irmão Desi, faz essa oração encerrando aqui. Alabaxandarai, aleluias. Oh, arabaxui andarabahai, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Não se esqueça. Passa os céus e passa a terra, mas Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, glorioso Pai, Jesus querido, queremos te agradecer, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Jesus querido, pelas bênçãos, Pai, recebidas de Ti. Obrigado, meu Deus querido, por essa palavra maravilhosa que nós recebemos da parte do Senhor. Pai, estamos, Jesus querido, a cada dia que passa mais perto da Tua volta, Pai. Nos ajuda, Jesus querido, a vencer as lutas dos dia a dia, oh Pai. Nos ajuda, meu Pai querido, a cada dia que passa, Jesus, nós ficar mais perto de Ti, oh Pai. Oh Deus querido, não deixa, Jesus, que nós venha, Pai querido, olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possa, Pai querido, estar olhando para Ti, Pai querido, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, meu Pai querido, neste momento difícil, meu Pai. Nós precisamos de Ti, ó Pai. A Tua igreja, Pai, depende de Ti. Queremos, Jesus querido, um dia, Pai, encontrar contigo nos ares, meu Pai. Obrigado, Jesus querido, por tudo, Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Diga assim comigo, bem forte: o meu foco, mais forte, o meu foco não são bens materiais. O meu foco é o arrebatamento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos, em Cristo Jesus.